Fala aí, galerinha, tudo bom com vocês? Voltamos aqui para mais uma aula, para mais um assunto, ok? Assunto esse que vai ser a questão da urbanização no continente americano, ou seja, a urbanização aqui na América, certo? Primeira coisinha que nós temos que entender, o que é a urbanização, certo? Essa tela, essa imagem que está aí para vocês, ela está nos mostrando uma cidade com muitas construções, onde eu tenho aí, né, uma paisagem modificada, extremamente modificada pelo homem, tá certo? Então, o que ocorre? O que acontece? A urbanização, ela vai se caracterizar pelo fato, tá certo, da população de um determinado país, estado, região, ok? Está concentrada com um número maior em cidades do que no campo. Ou seja, o Brasil hoje é considerado um país urbanizado porque ele apresenta aproximadamente, se não me engano, 87% da sua população vivendo em cidades. Ok? Então isso significa que o Brasil é um país urbanizado. Legal? Eu tenho alguns países no mundo que apresentam, aqui na América Central mesmo, aqui no continente americano, né? Na América Central eu tenho alguns países que terão mais da metade da sua população vivendo ainda no meio rural. Então isso significa que esse país, ele é um país rural, certo? Ou seja, ele tem menos da metade da sua população vivendo em cidades, ou seja, em áreas urbanas. Tranquilo? Então, a urbanização ela vai estar ligada, vai estar atrelada ao crescimento, certo, das cidades e, consequentemente, ao aumento populacional presente nessas cidades. A partir do momento que eu tenho a população deixando o campo para vir morar na cidade, eu tenho aí o fenômeno do êxodo rural e, consequentemente, vai ter como consequência aí, né, o processo de urbanização. Beleza? Então, esse é o pontapé inicial. Para nós entendermos a urbanização aqui na América, nós temos que fazer uma viagem na história. E quando nós fizermos essa viagem na história, nós vamos poder observar que esse processo de urbanização aqui no continente americano ocorreu de forma distinta, ou seja, ocorreu de forma variada, certo? Diferente, não foi igual, ou seja, a urbanização dos Estados Unidos foi o mesmo tipo de urbanização que ocorreu aqui no Brasil? Não, foi totalmente diferente, beleza? O nosso processo de urbanização é muito parecido com o processo de urbanização mexicano, com o processo de urbanização argentino, tá legal? Já o modelo americano é muito parecido com o modelo canadense. E já já a gente vai entender o porquê disso. Beleza? E isso passa muito pela forma como nós fomos colonizados. Tá certo? A partir do momento que nós aqui fomos colônia, né, de exploração, e o América anglo-saxônica, ali Canadá e Estados Unidos foram colônias de povoamento, então isso vai influenciar diretamente, tá certo? No contexto histórico destes países. Tá certo? Então, a nossa urbanização ela ocorreu de forma distinta, bem diferente ou seja, da forma como ocorreu lá nos Estados Unidos. Tá bom? Então, nós vamos começar a entender a questão da urbanização na América Latina e na América anglo-saxônica. Vou parar esse vídeo e depois eu retorno abordando as principais cidades tanto lá nos Estados Unidos, e aí eu vou dar ênfase aqui ao Brasil, tá certo? Onde nós vamos abordar as megalópolis. Isso em um segundo vídeo, dando continuação a essa aula de hoje. Beleza? Então vamos lá. Nessa próxima tela que vai surgir para vocês aí, nós vamos estudar, ok? Nós vamos ver, tentar compreender como ocorreu o processo de urbanização na América Latina, tá bom? Primeira informaçãozinha que nós vamos ter que ter é a seguinte, ó, de que a América Latina é a mais urbanizada das regiões subdesenvolvidas, ok? Só existem outras regiões
subdesenvolvidas no mundo, sim. Eu vou ter Sudeste Asiático, certo? Eu vou ter lá na África a porção ali da África do Sul, tá bom? Então, uma pequena porção no leste europeu também vai ser composta por alguns países subdesenvolvidos, tá legal? Então, desses conglomerados, né, de países, desses conglomerados de áreas subdesenvolvidas, a mais urbanizada é a América Latina. Pô, Everton, e aí, isso é bom ou isso é ruim? Vai depender do teu ponto de vista. Nós podemos ter pontos positivos e, consequentemente, também pontos negativos, tá bom? Dando sequência. Everton, quais os pontos positivos e negativos? Já já eu te falo quais são esses pontos positivos e os pontos negativos, tá bom? Vamos aqui para o nosso segundo tópico, onde ele aborda o seguinte, ó. As modernizações do campo fez com que milhares de postos de trabalho, né, no meio rural desaparecessem. E isso forçou o quê? O camponês, ou seja, o cara que vivia no campo, o cara que morava no interior, a vir morar onde? Na cidade. Ok? Provocando aí o que eu denominei de quê? Êxodo rural. A saída em definitivo do campo para a cidade, eu vou denominar como êxodo rural. Tá certo? Vamos aqui para esse terceiro tópico, depois eu explico todos eles de uma vez aí para vocês conseguirem pegar as informações melhor. Nesse terceiro tópico, nós vamos ter o seguinte: a urbanização da América Latina ocorreu de forma desordenada. Basta você ver essa imagem. Deixa eu tirar aqui os tópicos para vocês observarem essa imagem. Observe essa imagem aí. Veja esse primeiro plano aqui, ó, onde está o mouse. Olha esse primeiro plano. E olha esse segundo plano aqui, ó. Certo? Deixa eu botar aqui as informações. Pronto. Então, agora dá para me explicar tudo bem legalzinho, porque nós já temos aí a sequência correta. Olha só. Isso que nós estamos vendo é uma área densamente urbanizada. Tá certo? Ou seja, apresenta uma grande urbanização. Isso aqui é presente lá no sudeste do Brasil. Tá certo? Essa imagem é do sudeste do Brasil. Então, justamente aqui do estado de São Paulo, certo? Da cidade de São Paulo, melhor dizendo. Então, o que acontece? Explicando aqui o segundo tópico. Por que esses camaradas partiram do campo e vieram para a cidade? Porque lá no campo o homem começou a ser substituído pela máquina. Tá certo? E aqui na cidade estava começando o processo de quê? De industrialização. Preste atenção. Não tem como eu falar de urbanização sem falar da industrialização. Um está ligado ao outro. Vocês que estão escutando isso, que foram meus alunos do ano passado, do 7º ano, devem lembrar disso, que eu falava isso constantemente. Não existe urbanização sem industrialização. Ou seja, a partir do momento que as indústrias começaram a fixar-se próximo aos grandes centros urbanos, começaram a ofertar emprego, onde o trabalhador sabia que ia ter um vínculo empregatício, que sabia que ia ter seus vencimentos corretos no final do mês, iriam ter seus direitos assegurados por lei. Então, o que é que o cara está pensando? Ele, eu vou ficar aqui no interior, onde eu não sei se eu vou ficar empregado, se vai chover, se não vai chover, se vai ter plantação, se não vai ter plantação. Então, vou pregar o beco para a cidade, porque lá eu sei que a possibilidade de eu conseguir emprego é grande. Então, o que ocorreu? Aqui na América do Sul, as nossas cidades não estavam preparadas para receber essa grande demandada da população rural para as grandes cidades. Tá certo? Aí eu já estou partindo aqui, ó, no terceiro tópico, onde vai dizer que a urbanização aqui na América ocorreu de forma desorganizada. Basta você ver essas construções aqui nesse primeiro plano e observa essas construções aqui nesse segundo plano. Ou seja, isso aqui talvez estivesse no planejamento. Já essa área aqui que está no primeiro plano, essas casas, nessas encostas umas sobre as outras, isso aqui não estava no plano dos governos, não estava no planejamento. Mas a grande demandada de pessoas para as cidades, a necessidade fez com que essas pessoas ocupassem essas áreas, fizessem esses tipos de construções, se desenvolvessem áreas periféricas. Ok? Então, a nossa urbanização
ela ocorreu de forma, assim como a nossa industrialização, né, a nossa urbanização é consequência da nossa industrialização. Então, se a nossa urbanização foi tardia, significa que a nossa industrialização também foi tardia, também foi o que? Atrasada, beleza? E isso traz como consequência vários problemas sociais, tá certo? Problemas com transporte público, problemas de mobilidade urbana, desigualdade social, que é isso que nós estamos vendo aqui nessas imagens, onde o camarada mora aqui num apartamento, num prédio com segurança, com lazer, com tudo. Eu tenho essa turma que mora aqui nessas áreas, ó, ou seja, eu tenho uma exclusão social, tá certo? Então, esse processo de urbanização de forma acelerada, desordenada, bagunçada, vai trazer vários problemas, tá certo? Para as cidades latino-americanas. Isso não é exclusivo só do Brasil não, viu? Deixar bem claro, não é só o Brasil que sofre com esse tipo de problema aqui não. A Colômbia sofre, a Argentina, o México, certo? Todas as nações, o Chile, todos esses países aqui na América do Sul que passaram por esse processo de industrialização e urbanização tardia, atrasada, sofrem com esses tipos de problemas que eu estou citando aqui. Falta de moradia, falta de segurança, saúde precária, educação de baixa qualidade, tá bom? Então, todos esses fatores vão ser consequência desse processo de urbanização tardio, desordenado, desorganizado que ocorreu. Aí você fica, já sei, a culpa foi de político A, de político B ou de político C. Não, isso aqui é todo um sistema, é todo um efeito dominó. Começou em um, que passou para outro, que passou para outro, que está nesse, que vai passar para outro, e assim sucessivamente. Beleza? Não adianta só apontar o dedo, foi por causa daquilo ou desse, não. Existe todo um contexto por trás disso aí. Beleza? Agora que nós vimos aqui como ocorreu esse processo de urbanização na América Latina, nós vamos ver como ocorreu o processo de urbanização lá na América anglo-saxônica. Beleza? Pronto. Aí você deve estar pensando, pronto, como é a América Latina, Everton colocou uma imagem toda bizonha. Como é a América anglo-saxônica, colocou uma imagem toda invocadona, toda bonita aí. Ah não, cara. Ah não, ah não. É porque isso aqui é uma cidade norte-americana, certo? Eu tô vendo que tá vendo aí Nova York, beleza? Essa cidade que a gente tá vendo aí é Nova York. Então, Nova York, diferente, eu já tô até explicando, há um tempo puxei os tópicos, mas eu já tô explicando. Ela passou por um processo de urbanização totalmente diferente. Melhor, as cidades americanas, as cidades nos Estados Unidos, passaram por processos de urbanização totalmente diferentes do que passaram as cidades latino-americanas, né? As cidades da América anglo-saxônica tiveram um outro processo, tiveram um outro contexto, uma outra ideologia que propiciou os camaradas se desenvolverem, certo? Mas vamos lá. A América anglo-saxônica, certo? Ela vai apresentar uma taxa de urbanização bastante elevada, né? Vale com mais de 80% da sua população vivendo em cidades. Tranquilo? Nós vamos daqui a pouquinho, no próximo vídeo, nesse não, no outro vídeo, eu vou explicar para vocês, vou mostrar para vocês aí 3 grandes megalópolis que nós vamos ter nos Estados Unidos, certo? Nesse segundo tópico aqui, ó, nós vamos poder observar, acabei de falar, né? Que os americanos vão apresentar, os Estados Unidos vão apresentar aí 3 grandes megalópolis, né? E dentro do seu contexto, dentro do seu território, nós vamos ter um processo de urbanização e, consequentemente, de industrialização bastante desenvolvido e, ao mesmo tempo, distinto. É bem interessante esse contexto lá nos Estados Unidos, porque eu vou ter uma área, né, que é denominada, que é formada ali por indústrias tradicionais, por indústrias antigas, e eu tenho uma área que vai ser formada, que está passando por esse processo hoje, nesse momento, tá certo? Existe uma porção dos Estados Unidos, a porção oeste, que vem passando por um processo de urbanização incentivado pelo governo com a implantação de indústrias modernas, tá certo? Isso aí nós vamos poder observar na aula seguinte, não nessa aula agora. Na aula seguinte eu vou explicar isso de forma mais detalhada para vocês. Mas para isso, vocês têm que entender essa parte aqui bem legalzinho. Beleza? E já vou deixando a informação aqui. Se perder, vai ficar o card, né,
no próximo vídeo. Caso você perca essa aula aqui, vai ter o card lá no próximo vídeo para você clicar e voltar para essa aula aqui e pegar a informação como se deve. O nosso próximo tópico, ele traz o seguinte, ó. A urbanização na América... Eita, aqui tem um erro aqui, eu não era para ter tido esse hífen aqui depois de América não, mas já foi. A urbanização na América anglo-saxônica ocorreu de forma organizada. Não sei se vocês se recordam, mas no último tópico lá da América Latina tinha o que? Desorganizada, tá certo? Só para vocês terem noção, aqui na cidade de Nova York, eu fui pesquisar, né? Hoje em dia a gente consegue viajar o mundo todinho pelo Google Maps, Google Earth. Existem ruas lá na cidade de Nova York, né? O plano diretor da cidade determinou que existem algumas ruas lá, é por número, né? Avenida 1, Avenida 2, Avenida 3, Avenida 4, tudo horizontal, digamos, as avenidas pares, todas na horizontais, as avenidas ímpares, todas na vertical. Ou seja, existem avenidas aqui lá nessa imagem que nós estamos vendo, né? Lá na cidade de Nova York, que se o camarada pegar essa avenida, ela vai ligar, se você precisar sair de uma rua para entrar em outra, da zona sul à zona norte de Nova York. Se você pegar uma outra avenida, você vai poder sair da zona leste à zona oeste de Nova York em linha reta, sem precisar entrar em rua ou sair em rua, apenas obedecendo os sinais, tá certo? E os radares. Então, é uma cidade bem organizada, bem planejada. Temos isso aqui no Brasil? Também temos, certo? Com o grau de organização de Nova York? Não, mas temos cidades também planejadas aqui no Brasil, certo? Aqui não é só desgraça não, também existe coisa boa aqui. Então, vamos lá. A América anglo-saxônica, devido ao seu processo de colonização, né? Foi sempre uma colônia de povoamento, onde se observava o desenvolvimento, tá certo? Isso contribuiu para que essa região se desenvolvesse, se organizasse, se preparasse, tanto para o processo da industrialização e, consequentemente, o processo de urbanização, ok? Então, essa visão do planejamento, da organização, fez com que a América anglo-saxônica apresente um desenvolvimento, uma organização no seu processo de urbanização e, consequentemente, de industrialização. Não esqueçam, não existe urbanização sem industrialização. Então, você está dizendo que a urbanização ocorreu de forma organizada, significa que a industrialização também ocorreu de forma organizada, padronizada, se preparando para receber esse contingente que veio do campo para a cidade. Beleza? Fico aqui, pessoal. Aguardo vocês no próximo vídeo, onde eu vou estar mostrando, né, algumas cidades, as maiores cidades lá dos Estados Unidos e aqui do Brasil também. Tá bom? Valeu, forte abraço e até a próxima aula, o próximo vídeo. Tchau!